Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 29 de março de 2017, uma quarta-feira, e vamos começando mais um vídeo. Antes de começar aqui, como sempre, os lembretes de sempre, se inscrevam no canal, entrem na página do Facebook, facebook.com/dica de hoje 7, e até no site www.dicadehoje7.com. Ontem saiu um artigo muito bom sobre IPOs que vale a pena. Não são apenas os IPOs que já tiveram, nem nada disso, mas a minha opinião sobre eles. O que vale a pena? Entrar ou não entrar? Qual é o grande problema de IPOs no Brasil e etc. Hoje nós vamos falar sobre dividendos. Mas dividendos de uma forma diferente de como a gente já falou até hoje. Vamos falar de dividendos não agora, mas no futuro. E por incrível que pareça, eu tive essa ideia lendo Luiz Barsi. Exatamente, a pessoa que mais preza por dividendos. Ele acabou respondendo uma pergunta de um jeito que me fez pensar. E como esse material ele tá grátis, né, lá na Suno Research, quem se inscrever consegue acessar, eu acho que não tem problema a gente colocar aqui. E eu tirei aqui uma frase, uma parte da resposta dele, que eu vou ler aqui e é o motivo do vídeo de hoje. Recentemente, ele diz, né, eu fiz uma análise retrospectiva de receita líquida, EBITDA e dividendo da Klabin. Então a gente percebe que o volume de dividendos dobra a cada 4 anos. Você tem um yield que é pequeno, mas se você comprar hoje, daqui a 4 anos o yield pode ser excelente em função do preço que você comprou agora. E aqui embaixo tem a fonte, tá? Vou colocar embaixo nos comentários, quem quiser clicar. E o que a gente tem aqui? Eu acabei fazendo uma análise aqui da Klabin e de algumas outras. Vocês sabem que a minha carteira ela é muito mais focada em crescimento do que em dividendos. E ler isso aqui me abriu um pouco a mente. Por incrível que pareça, né? A gente está aí no mercado há quase 20 anos, a gente já viu um monte de coisa, mas às vezes a gente pesca uma coisa que a gente não imaginava, que parece simples, mas eu nunca tinha me tocado. Então eu sempre penso em lucros crescentes no futuro e como consequência o dividendo. E dessa forma não, nesse vídeo a gente vai fazer a análise exatamente do próprio dividendo crescendo ao longo do tempo. Tá? Eu acho que ficou bem interessante. Vamos dar uma olhada aí. Vamos começar por Klabin, até porque foi o que o Barsi falou, e depois a gente vai começar a falar de algumas outras empresas. Klabin, Unit Klabin 11. A gente tem aqui mostrando realmente o que o Barsi falou ali, que ela dobra a cada 4 anos, mais ou menos, um pouco menos do que dobra, mas a gente vê que um yield atual é de 3,50%, que ninguém acharia nada demais. Talvez a Klabin 4 tenha um yield um pouco melhor, mas ela cresceu o dividendo em 291% em 8 anos. Claro que teve aqui aumento de lucros no período e tudo, e a gente vê que de 2008 até 2016 o dividendo cresceu sempre. O que para a pessoa que está em busca de uma renda extra é bem interessante. Você imagina, se você comprar agora e daqui a 4 anos crescer, dobrar o dividendo, é como se o teu yield virasse 7%. Se triplicar daqui a 8 anos, como está aqui, é como se o teu yield daqui a 8 anos fosse 10,50%. Então, eu achei uma forma bem interessante de ver de analisar a própria empresa mesmo. Então eu fui pegando algumas outras que tenham assim um repertório bem conhecido de bons resultados ao longo do tempo, resultados constantes de lucro, de dividendos, crescimento, inclusive no período de crise. E eu cheguei aqui em Ultrapar também. Acho que eu nunca falei sobre Ultrapar no canal, e é bom até que a gente dá uma olhada aqui nos dividendos de Ultrapar. Olha que maravilha!
ela vem subindo também igualzinho o Klabin. Só que o dela é um pouco menos, em vez de 291%, em 8 anos é 281%, e yield um pouco menor, 2,28%. Eu quero deixar claro que eu não estou recomendando nenhuma dessas empresas, tá? Não fazem parte da minha carteira, só é uma forma diferente da gente analisar e talvez algumas pessoas tenham um objetivo dessa forma. Às vezes, até no futuro, eu vou poder migrar a minha forma de raciocínio para eu conseguir juntar crescimento e dividendos. Agora vamos para as outras que vai ser um pouco mais incrementada aqui a análise. Vamos para a Renner. Lojas Renner, a gente vê que o crescimento de dividendos já não é constante igual os outros, assim. Mas se a gente olhar o lucro dela, a gente vai ver que ele é constante. É uma empresa que ela tem o pé no chão, ela preza muito pelo futuro dela, então quando houve a crise aqui de 2008, o lucro dela não caiu, o dividendo diminuiu, ela pagou um payout menor, porque ela não sabia o que ia acontecer, e ela fez muito bem. E depois ela voltou para o payout de 75%, normal que ela tinha até 2012. A partir de 2013 ela reduziu o payout dela para 40%. E a gente vê aqui esse aumento de 455% em 8 anos, mas com essa ressalva, nesse ponto aqui ela pagou 25% do lucro. Aqui nesse período ela pagou 40% do lucro. A gente percebe também que aqui ela pagava 75% do lucro. E aqui ela paga 40% do lucro. E o valor do dividendo atual já está chegando no valor do de 2012. Para vocês verem como o lucro da empresa cresceu. Um yield bem pequeno, 1,43%, que talvez não chame tanta atenção das pessoas, mas com certeza é uma empresa que já demonstrou que ela tem um crescimento grande aí ao longo do tempo. Só fazer uma parada aqui para explicar. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso lá atrás, tá? Mas o yield, quando eu falo, é o dividend yield, é a taxa de dividendo, é quanto a empresa paga de dividendo em relação ao preço atual da ação, ou seja, quanto você deve receber de dividendos, quanto a pessoa que ficou com a ação no ano passado recebeu de dividendos em relação ao preço da ação. Então quem comprou Renner ganhou 1,43% de rendimento proveniente de juros sobre capital próprio e dividendos, né, de proventos de forma geral. E o payout é qual percentual do lucro que a empresa retorna para o acionista, na forma também de dividendos de juros sobre capital próprio. Tá? Só para fazer essa parte aí, porque tem algumas pessoas que entraram no canal depois e às vezes não sabem muito bem esses termos e aí fica voando. Tá? Mas procura lá alguns vídeos anteriores que tem explicando direitinho sobre dividendo. Quais são esses dois indicadores aí, mas basicamente é isso que eu expliquei agora. Agora vamos múltiplos. Uma empresa que estava a R$46 há um tempo atrás, aí ela caiu para 40, 39, aí caiu 8% e um dia foi para 35%, chegou a cair a 30,80 e agora já está subindo de novo para 35. A gente vê que por dividendos aqui não tinha nenhum indício para que isso acontecesse. A gente vê que é uma empresa que aumentou em 6 anos o dividendo 349%. É uma empresa que paga a totalidade, todo o lucro dela, ela paga em dividendos. Então ela tem um yield alto de 8,76%. Ela não tem muita coisa para reinvestir, então ela pode fazer isso. Mas é difícil aumentar esse yield, né? Só aumentando, só se o preço da ação cair ou se ela aumentar realmente o lucro, porque ela já retorna para o acionista 100% do que ela lucra.
Mas mesmo assim, a gente vê aqui bem interessante, aumento de 349% em 6 anos do dividendo. Você imagina se a pessoa que está hoje aqui soubesse futuro, que o dividendo dela ia subir 349% em 2022. Se ela compra hoje a ação no preço que ela tiver, eu acho que está em torno de R$ 35, ela ganha hoje R$3 e pouco de dividendos, que é 8,76%. No futuro, se crescer 300 e poucos por cento, a gente está falando dela receber 20 e poucos reais de dividendo. Então, quer dizer, é quase o preço que ela está pagando hoje da ação daqui a 6 anos. É claro que não existe garantia no mercado de ações, ninguém sabe se o passado vai se repetir para virar o futuro, né? Aquilo que a gente sempre lê naquelas lâminas de fundo de investimento, que rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro, mas a gente vê que são todas as empresas que a gente está vendo aqui no vídeo, são empresas que cresceram muito dividendo nos últimos anos, mesmo em um período que o Brasil titubeou muito. São empresas que mesmo 14, 15, 16 cresceram os dividendos e que pode ser interessante para o perfil de investidor que quer uma renda e que talvez queira tentar aumentar essa renda ao longo do tempo. Alupar. Alupar é uma empresa aí sim que já está na minha carteira, que eu gosto muito, muitos investimentos, foca em crescimento, e a gente vai ver o gráfico de dividendos se tem acompanhado ou não. Bom, a gente vai ver que não tem acompanhado, até porque esses investimentos ainda estão sendo feitos, eles preveem um aumento de lucro só lá para frente. A empresa deve começar a lucrar muito só lá para 2020, 2022 mesmo. E a gente vê aqui que é uma empresa que muda o quanto ela retorna para o acionista o tempo todo, que não dá muita previsibilidade para o acionista, né? É uma empresa que em 2013 e 2014 ela distribuiu mais do que 100% do lucro, que ela tirava inclusive das reservas de caixa dela. Então esse período que ela trabalhava de forma não ortodoxa, né, eu ficava fora dela, o período que eu ficava longe dela, eu não queria nem saber de Alupar, era o período que eu preferia a Taesa, e aí ela começou a entrar nos eixos de novo, pagar dividendos de acordo com o lucro que ela tinha, payout atual de 50,9% da margem para remunerar o acionista e pensar em investimentos futuros para que esse lucro e esse dividendo cresçam. Então, hoje em dia, eu estou em Alupar. Igual a gente viu no vídeo aí de segunda-feira do gerenciamento da carteira. O yield dela atual é 3,08%, em torno de 60 centavos para uma ação de R$19,50, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. E a gente vê aqui um crescimento não tão grande, tá? Ainda mais se a gente pegar 2008, mas 2008 ela gerou 88%. É até difícil a gente fazer essa comparação de quanto cresceu, porque a cada ano ela paga um percentual diferente do lucro dela. Tá? Então tem essa ressalva aí para quem está querendo investir em dividendos. Vamos ver agora a última empresa aqui que eu separei, que também faz parte da minha carteira CVC. É uma empresa que fez o IPO há pouco tempo atrás, então o histórico dela é pequeno. Eu só tenho aqui a partir de 2013, como vocês vão ver. Ela cresceu muito o dividendo dela em 2014, 2015, 2016 agora, quando ela divulgou o resultado, ela mostrou lá na parte lá da divulgação de resultados, ela mostrou que ela vai reduzir o payout para esse ano de 2016 e talvez para o próximo também, porque ela está enxergando possibilidades de investimento. E ela não cita quais são os investimentos, mas provavelmente a abertura de novas lojas ou melhorar o negócio dela. Então, por alguns anos, os acionistas vão ter que se contentar em ganhar menos,
de dividendos para tentar fazer com que a empresa lucre mais. É a forma que eu sempre pensei, tá? E esse vídeo eu estou tentando ver se alguma das minhas empresas se encaixa naquela forma do Barsi. Eu peguei as duas que talvez se encaixassem mais e mesmo assim a gente vê que nenhuma das duas se encaixa. Talvez Itaúsa se encaixasse bem. Ela tem lucro constante, crescimento do dividendo constante também, crescente. Foi uma pena não ter pego Itaúsa. Talvez Itaúsa ela ficasse melhor até do que essas duas que eu peguei. Depois até eu vou dar uma olhada. A gente vai ver que mesmo com essa queda de dividendo enorme, CVC teve um aumento de 190% em 3 anos do dividendo, mas para quem investe focado nisso, não sei se vale tanto a pena porque o yield está só em 1,15%. Né? É complicado a gente investir em dividendo para ter uma renda de 1% só ao ano. Bom, gente, em relação ao vídeo de hoje, as empresas que a gente tinha, eu já fechei, aqui eu terminei. Eu ainda vou amadurecer um pouco mais na minha cabeça essa ideia de talvez conseguir aliar crescimento e dividendos, que seria maravilhoso. Eu achei uma ideia brilhante aqui, eu ainda vou ter que ver como eu vou conseguir fazer isso, mas eu queria já dividir com vocês esse insight que eu acabei tendo a partir dessa leitura da Suno Research. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de fazer os comentários aí embaixo. Eu acho que é importantíssimo esses comentários. Eu acho que vale a pena também as pessoas lerem os comentários de cada um dos vídeos, porque eu sempre acabo escrevendo, respondendo aos comentários e tem muita gente aí capacitada que comenta também, que me corrige, que fala coisa diferente, que eu acho super saudável. E também queria pedir para todo mundo que entre lá no www.dicadehoje7.com, curta a página do Facebook, facebook.com/dicadehoje7, e a gente já está no Instagram também, @dicadehoje7. Eu queria agradecer aí a todos, uma boa noite e bons negócios amanhã. Abraços.